responder ao Senhor Jesus Cristo ali. Eles pararam para falar com o Senhor Jesus Cristo e não estavam ainda entendendo, né? O que aconteceu? Conta para mim. Como Adão no Éden, né? Estava em pecado, escondido lá na moita, e Deus, né? Do mesmo jeito como o Senhor Jesus Cristo: Adão, onde tu estás? Estou te procurando e não estou te achando. Tá brincando de esconde-esconde? Eu me lembro de um menino se escondendo da sua mãe, né? Meu sobrinho, às vezes, quando era pequeno, ele se escondia da minha irmã antes de chegar do serviço. Cadê o Natan? Ele vai assistir hoje, ele vai se lembrar. Ele se escondia lá da minha irmã, atrás do sofá, em algum lugar, para minha irmã ficar procurando ele. Bem assim nós, pecadores, bem assim nós, que somos mestres muitas vezes, estamos por situações semelhantes. O Senhor vem e pergunta: cadê o pastor Fernando? Cadê a minha serva tal, né? Que às vezes estamos abatidos, sofrendo, querendo parar, indo para a direção errada. Olha que situação, né? E aqui nós vemos que o Senhor Jesus Cristo abre esse flanco, abre esse espaço para que eles possam pôr para fora a sua situação, né? O onisciente está caminhando, o onipresente está caminhando com eles pela direção errada. Veja no verso 24, 19. E ele lhes perguntou: quais? E eles responderam: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Olha o que eles pensavam: que foi profeta. Então eles já estavam acostumados na mentalidade deles a saber: os verdadeiros profetas passam por conspirações, e os maiorais ali do nosso próprio povo, por sentimento de inveja, como disse João, matam os profetas. Teve até um momento que eu lembro o mestre, sabe? Ele disse: Jerusalém, que mata os seus profetas. Eles lembraram disso e tinham Jesus como profeta. E também isso foi questionado. O Senhor Jesus Cristo questiona aos seus 11, né? Aos seus 12 ali: o que dizem que eu sou, né? E aí somente Pedro declara que tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, né? O Messias. O Espírito revela isso a Pedro, revela a palavra que sai da boca de Pedro, né? Porque os discípulos estavam dizendo: tu és a encarnação de Elias, tu és Elias que voltou. É um dos grandes profetas lá que voltou. Enoque talvez, que foi arrebatado também. Talvez seja o Enoque que retornou para falar dos adventos futuros, né? E realizar os sinais, né? Então eles estavam com essas dúvidas, né? Foi profeta poderoso em obras. Veja como eles se lembraram, né? Se lembraram dos sinais que o poderoso realizou. Se lembraram dos sinais. Andava sobre as águas, curava leprosos, ressuscitava mortos, dava visão aos cegos, repreendia demônios que traziam doenças físicas e doenças espirituais. Se lembraram do endemoniado gadareno. Jesus era poderoso em obras e cumpriu Isaías 61. Né? Estavam lembrando disso. E de palavras. Veja que eles se lembraram dos ensinamentos. No momento de aflição, eles estão lembrando, ó, Jesus tinha palavras poderosas. E que de certa forma implicou até nos ciúmes e na inveja dos fariseus, que era um mestre que estava acima, em qualificação, acima dos rabis, escribas e fariseus. Isso gerou muita inveja, muitos ciúmes. Estavam lembrando de tudo isso aí. Veja no verso 20, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Veja como os discípulos estão lembrando que realizar sinais, pregar a verdade, trazer ensinamentos, implica, e muitas vezes, nos inimigos, no coração dos inimigos, vai gerar ali um sentimento: vamos assassinar a reputação deste, vamos fazer ele calar a boca. Se não calar a boca, vamos eliminar, né? Vamos eliminar este que está falando a verdade. Parece com algo que está acontecendo nos dias de hoje, né? Querem calar a boca da igreja, querem calar as vozes conservadoras, querem calar as vozes que falam a verdade, né? Não querem mais permitir e nem toleram mais
que se ensinem a verdade. Isso foi comum ao longo de toda a história. Falar a verdade vai implicar muitas vezes em passar por sofrimento de conspirações, de traições e dores. Veja que isso está bem fresco na mente deles. E veja algo que acontece muitas vezes. No verso 21, nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção de Israel. Olha a mentalidade de Messias. Olha a mentalidade que os salmos proporcionavam à vida deles. Eles acreditavam que, como estava dito lá no Salmo 110, que o Messias haveria de trazer o reino, de expulsar as dominações romanas que estavam ali e estabelecer Israel como cabeça sobre todas as nações pagãs para proclamar o verdadeiro Deus em detrimento dos deuses pagãos. Quando eles viram o Senhor Jesus Cristo crucificado e morto, eles ali pensaram, ficaram desestimulados para a vida. Veja ainda no verso 21, além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Passaram 3 dias. Se esqueceram que o mestre disse: destruam esse templo e ao 3º dia o meu pai o refará de novo. Olha só, se esqueceram da palavra. Isso nos traz à tona que muitas vezes nós somos filhos de Deus, estamos na igreja e facilmente quando o inimigo faz a sua careta, mostra a sua cara mal, ou às vezes as coisas começam a fugir do controle, facilmente nós nos esquecemos das promessas. Esquecemos que o Senhor está conosco até o confim do século. Ainda que morra alguém muito querido, alguém muito próximo, você perca um companheiro de trabalho que é importante, ainda que você tenha perdas, o mais importante de todos está sobre a tua vida, que é o Senhor Jesus Cristo. O selo do Espírito Santo está sobre a sua vida. E como diz Efésios 1,13, tendo o Espírito Santo é a garantia de alcançar as promessas e a eternidade. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Veja ainda no verso 22. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e não achando o corpo, voltaram afirmando que tinham tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Veja como as mulheres e as suas frases, os seus discursos, seu pensamento era desprezado. Era bagagem, era aquele, esqueci, o estigma que as mulheres carregavam desde a Eva, né? Então às vezes fala: ei Eva, por amor a ti eu comi o fruto, e agora olha o que aconteceu, machuquei minha mão aqui no arado, plantando aqui, lançando semente, culpa tua. Costumavam colocar a culpa nas mulheres, né? E aí de repente Deus escolhe as mulheres para quebrar esse estigma, para romper com esse paradigma, com isso que trazia tristeza às mulheres, né? Veja que as mulheres foram, como eu disse no início da mensagem, as primeiras a testificarem que o Senhor Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Eles ouviram que as mulheres estavam falando. Eu abracei o mestre, a Maria Madalena, eu vi, toquei nele, né? Toquei nele, ele ressuscitou. Mas eles não creram, não deram crédito. Quer saber de uma coisa? Eu não vou dar mais crédito a esse evangelho, não vou abandonar, vou para a direção errada. Abandonaram tudo que o Senhor Jesus Cristo haviam plantado em seus corações. No verso 24, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Olha só, eles também viram que Pedro saiu correndo, né? Pedro saiu correndo, foi ao sepulcro e veio afirmando: não encontrei o mestre lá, só estavam lá os véus, os lençóis, e o Senhor não estava lá, e a pedra estava removida. E aí o Senhor Jesus Cristo começa a ir aparecendo para outros, como é relatado aqui no capítulo 24. Eles ouviram isso, mas mesmo assim persistiram naquele domingo da ressurreição em avançar, indo para a direção errada. E aí veja que o peregrino divino que está ao lado deles, começa a exortá-los e falar acerca da Escritura.
Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que estava a seu respeito em todas as Escrituras. Nas minhas primeiras aulas do seminário, os professores foram bem enfáticos. Vamos encontrar em toda a Escritura a explanação do propósito de Deus, que é a salvação em Jesus Cristo, seu Filho, Filho de Deus. Em todas as Escrituras vamos encontrar em tipos humanos e não humanos, em ofertas do Antigo Testamento, em sacrifícios, nós vamos encontrar a obra do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo explana ali na caminhada. A viagem fica até mais rápida quando vamos ouvindo, vamos conversando. Em especial, eles foram tendo uma aula muito preciosa naquele momento. O Senhor Jesus Cristo vai ensinando a cada um deles ali acerca do que os profetas, os salmos, as profecias falavam acerca dele. E é isso, a palavra de Deus tem poder, e conhecereis a verdade vos libertará. A palavra, quando vai entrando pelos ouvidos, pelos olhos, vai fazendo a consciência, vai fazendo o coração ferver, vai aquecendo, vai edificando, vai consolando, vai orientando, vai gerando esperança, vai fazendo a fé crescer. E tudo isso estava sendo, essa reação estava ocorrendo dentro da mente, da consciência daqueles discípulos que estavam indo na direção errada. Veja no verso 28, quando se aproximaram do povoado onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Então veja aí que o Senhor Jesus Cristo está caminhando com eles, né? E aí ensinando ali as verdades e o que as Escrituras falavam acerca dele. E aí o Senhor Jesus Cristo fez: estou continuando a aula ainda. Não, nós já chegamos aqui, vamos dormir, está ficando tarde aqui, vamos nos instalar aqui nessa pousada aqui. Aí Jesus Cristo entra com eles. É muito importante isso. Fazer com que o Senhor Jesus Cristo entre em nossas casas. Ele quer entrar em nossa casa. Ele quer entrar em nossas causas. Ele quer intervir, Ele quer nos ajudar, Ele quer participar, Ele quer iluminar a nossa vida. Veja algo interessante aí no verso 30. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. Olha que coisa maravilhosa, né? Quando o Senhor Jesus Cristo parte o pão, eles viram o quê? Os furos. Aqui no capítulo 24, ele vai mostrar isso para os discípulos, em especial para o Tomé. Olha as perfurações aqui na mão. Toque, um espírito não tem carne e osso como eu tenho. Toque aqui, vejam. O Senhor Jesus Cristo, na hora que parte o pão, em semelhança ao que eles já haviam participado, em diversas vezes ali o Senhor abençoava, orava, dividia o pão entre os discípulos e os outros comissionados. O repartir de pães falou: está parecido com o mestre. E quando eles veem as mãos perfuradas, aí eles perceberam: o mestre realmente ressuscitou. A Maria Madalena, a Joana lá, a Maria, mãe do Tiago, tinha razão. Os discípulos tinham razão mesmo, o mestre ressuscitou, está vivo. E aí vejam no verso, veja que ainda fala nesse verso: os olhos se abriram. Então veja como o Senhor quer intervir em nossas vidas. Ele quer conceder esse conhecimento que abre os olhos. Às vezes eu me aprofundo tanto em certos conhecimentos, e a vontade que eu tenho é de transmitir esse conhecimento. Mas muitas vezes entre os irmãos, e às vezes até entre pastores, há uma forte letargia. E há muitas vezes um sentimento de resistência. Não quero conhecer muito, porque senão eu vou sofrer muito. Quanto mais você conhece, mais você sofre. Então, pensando bem, eu não sei se eu quero conhecer a verdade. Veja que coisa terrível, às vezes é um sentimento. Muitos pastores estão do mesmo jeitinho que você os encontrava há 20 anos atrás.
Porque ele ficou naquele patamar, ele não quer expandir, ele não quer mais conhecimento, porque, já estou bom, já comprei o meu templo aqui, não pago mais aluguel, tenho minha casa própria, tenho até minha chácara, já tenho minhas conquistas, tá bom, e tá cansando e tá pendurando a chuteira, e ali vai distribuindo, dispensando funções dos seus auxiliares. Veja que o Senhor Jesus Cristo, ele tem esse interesse em nossas vidas, que nós prossigamos em conhecer ao Senhor, não somente em momentos bons, mas em momentos de luta e dificuldade. O Senhor Jesus Cristo entregou essa orientação e essa exortação à igreja, que nós haveremos de passar dias difíceis, mas Ele está conosco para construir em nós o seu projeto, para construir em nós o seu projeto de evangelismo, de salvação, e construir em nós o seu propósito de santificação. Veja no verso 32, e disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos 11 e os que achavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram no partir do pão. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. É hora de retornarmos. Como eu disse, hoje é um dia especial, é o dia de Pentecostes. Talvez algumas igrejas se esqueçam de comemorar o Pentecostes. Mas nós aqui da Remanescente Cristã Filadélfia, nós marcamos presença e reafirmamos o Consolador, o segundo grande dom de graça concedido. O primeiro foi o Senhor Jesus Cristo e seu sacrifício. O segundo, a presença do Espírito Santo em nossas vidas, para nos conceder poder, para levar avante a pregação da palavra. Tomemos posse desta grande promessa, a promessa do Consolador, para dispensar sobre as nossas vidas os dons do Espírito Santo, os ministérios, e agregar no nosso caráter os frutos do Espírito. Louvado seja o Deus Altíssimo, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, louvado seja o Santo Espírito.